Bem-vindos a mais um Momento Jornada Cultural. Hoje nós estamos aqui na zona oeste da cidade de São Paulo, mais precisamente no bairro da Vila Madalena. Vila Madá para uns, Madaloca para outros, mas num lugar muito descolado em São Paulo. Vamos falar um pouquinho sobre o que é a Vila Madalena. A antiga Vila dos Farrapos era assim que era conhecida, justamente porque aqui se procurava, no começo do século, casas para moradia por pessoas com menor poder aquisitivo. E assim ela ficou chamada Vila dos Farrapos. Na verdade, ela pertencia à parte de Pinheiros, ao bairro de Pinheiros, e acabou se desmembrando. Isso era uma região, ainda é uma região bastante montanhosa, com muitas ladeiras, muitas subidas, o que dificultava, na verdade, o transporte. Mas o que é curioso é que já no século XVI, os indígenas que se afastavam da região central de São Paulo começaram a habitar essa região e criaram aqui o aldeamento, na região de Pinheiros, onde se realmente fazia toda a prática católica, religiosa, pelos jesuítas, nesse aldeamento. Muito bem, a vila foi evoluindo, essa região foi evoluindo. Passava por aqui o córrego Rio Verde, um córrego que saía de lá do alto do Espigão da Paulista e descia até o Rio Pinheiros. Então era uma grande várzea nessa região. E funcionava aqui também um sítio, o sítio Rio Verde, cujo proprietário era um português, e dizem os mais tradicionais moradores aqui da vila que ele tinha 3 filhas, a Ida, a Beatriz e a Madalena, as quais foram herdeiras dessas terras. Hoje, essas vilas, essas 3 pessoas, 3 personalidades, são homenageadas com as vilas que estão aqui ao redor. Vila Beatriz, Vila Ida e Vila Madalena. Mas isso são informações extraoficiais ditas pelos moradores tradicionais do bairro. Muito bem, em 1910 começa a chegar aqui o bonde. Criou-se a estação de bonde da Vila Madalena e, obviamente, isso deu uma nova motivação. Já não eram mais as chácaras e aí se realmente começou a ter uma movimentação grande, principalmente de portugueses, imigrantes portugueses que vinham aqui trabalhar como sapateiros, açougueiros, pedreiros, e aqui se estabeleceram. Muitos trabalhavam aqui no cemitério da São Paulo, que é aqui do lado, e isso deu uma nova vida para essa Vila dos Farrapos. Muito bem, a partir de 1950, existia aqui uma capela, a Capela de Santa Madalena, Santa Maria Madalena, e foi construída então a igreja matriz do bairro, em homenagem à a Santa Madalena e também a São Miguel Arcanjo. Década de 70, começam a chegar os estudantes que aqui estudavam na região da USP, da PUC, e aqui se estabeleceram, alugando casas e formando algumas repúblicas, já que os aluguéis eram baratos por aqui. Isso deu uma movimentação bastante grande para a localidade e na década de 80 começam a surgir os primeiros bares, E aí a vida noturna começou a se agitar na Vila Madalena. Muitos bares, restaurantes começaram a surgir a partir daí. Na década de 90, final da década de 90, a Rede Globo lança a novela Vila Madalena, mostrando um pouco do cotidiano, da rotina dos moradores, e isso explodiu. Muitos empreendimentos surgiram após esse período e a vila passou a ser o centro da boemia paulistana. Então, até hoje, muitas coisas surgiram, galerias de arte, muitos espaços, oficinas, muitos espaços aconteceram aqui culturalmente. A vila é muito descolada e aqui tem de tudo vale na vila, culturalmente falando. Aqui ao fundo, vocês podem ver, nós temos a ONG Cidade Escola Aprendiz, criada pelo jornalista Gilberto Dimenstein em 1997, e ela funciona até hoje num sentido de oferecer arte e cultura para a população da região, para jovens e crianças, sem relação com classe social, com idade, mas que faz um trabalho bastante interessante de aperfeiçoar a arte na vila. E isso permanece até hoje. Muito bem. A Vila Madalena, com a vinda dos estudantes, as suas ruas ganharam nomes diferentes, nomes líricos, nomes poéticos. Então, Rua Harmonia, Rua Simpatia, Rua Fidalga,
Rua Girassol, porque na Rua Girassol existia um girassol grande em uma das casas. Isso deixou mais poético ainda o sentido da Vila Madalena. O engraçado é que, na verdade, até hoje, ela é grandemente frequentada por jovens, né? Em sua maioria de tribos diferentes que se encontram aqui, e não só à noite, mas durante o dia, né? Mas é uma movimentação bastante grande. Mas nós estamos com o PIN num museu a céu aberto, né? Um museu sem telhado. Que museu é esse, PIN? Onde você está? Muito bem, Carlos. A proposta de hoje é fazer a visita a uma galeria de arte não convencional. Nós estamos exatamente em duas ruas, Gonçalo Afonso e Medeiros Albuquerque, no coração da Vila Madalena. E a ideia hoje é percorrer por uma grande exposição de grafites. Mas para entender muito bem essa história, é preciso remontar ao início da humanidade. O ato de escrever em paredes, ele percorre a sociedade humana desde os tempos mais primitivos. O homem da caverna já escrevia nas paredes da caverna. Para quê? Para registrar a sua história, para registrar o seu cotidiano. Ali ele gravava inserções da caça, da comunidade, da vida em comunidade, dos animais, das plantas. E para isso ele utilizava o que ele tinha disponível, que era o sangue de animais, né, e também alguns pigmentos naturais encontrados em plantas. Então isso vai reaparecer durante toda a continuidade da humanidade. Nós vamos também observar esse fenômeno, né, essa manifestação da arte, também na Idade Antiga. Os egípcios, por exemplo, também nos seus templos, nas suas pirâmides, também faziam aquelas inscrições, né? Ou seja, deixava ali a sua mensagem, sua comunicação. Nas sociedades clássicas, isso também vai reaparecer, e aí vai surgir pela primeira vez o nome grafito. Na verdade, os romanos e os gregos, eles utilizavam do carvão, porque a palavra grafite, ela quer dizer exatamente escrito a carvão. E lá, nos muros, nas paredes, né, nos espaços públicos, havia a inscrição de protestos contra o regime, contra o governo. Então, pensem que o grafite nasce dentro de um ambiente de protesto, de subversão, né? E isso vai se repetir. Num outro momento que as paredes vão ganhar destaque na arte, é num movimento que vai nascer na década de 1920, no México, né? Diego Rivera, ele vai criar uma expressão da arte chamada muralismo. Só que no muralismo é diferente. Você não inovou a linguagem, você inovou o suporte. Tudo aquilo que você pintava na tela, você passa a pintar na parede, tá? Mas não existe uma inovação na linguagem, né? É a linguagem acadêmica, só que feita no propósito da parede. E a ideia era de ser uma coisa permanente. O grafite atual não é permanente, ele é efêmero, ele tem um tempo, né? Ele é dinâmico, ele conversa com a cidade. O grafite, ele faz parte de um movimento muito maior, que envolve questões do esporte, como por exemplo o skate, da estética, como por exemplo as tatuagens, da dança de rua. Então ele nasce dentro de um contexto de uma arte urbana, de uma arte de rua ou da street art. Então o grafite é só uma das manifestações dentro desse grupo enorme de atividades que tem a cidade como referência, né, que conta a história das comunidades e das cidades. E o grafite, como nós conhecemos hoje, ele nasceu nos Estados Unidos, na cidade de Nova York, no bairro do Bronx, dentro de uma comunidade de imigrantes jamaicanos. E ali naquele espaço degradado, eles passam a querer ser vistos, né? Se ver e se representar através de desenhos, principalmente nos corredores onde passava o metrô, para que mais pessoas pudessem ver. Essa tendência foi ganhando o mundo e hoje as grandes metrópoles globais do mundo têm o grafite como uma arte democrática, como uma arte de rua, que passou
desse propósito de preconceito, né, e descriminalização para uma arte mais popular, uma arte mais contemporânea, tá? E nós vamos poder observar vários estilos, né, e linguagens dentro desse movimento chamado grafite. É uma satisfação imensa poder estar visitando essa galeria de arte a céu aberto, compartilhando um pouco da minha percepção, né, dessas obras de arte geniais que existem aqui. Uma das características fortes do grafite é a palavra, ou seja, a escrita. Ou seja, a arte não é só o desenho, a arte também é a escrita, a palavra. E nós temos aqui, tipicamente, uma manifestação de protesto, né, uma crítica social. Isso faz parte do cotidiano do mundo do grafite. Cenas também, nós podemos observar cenas de natureza, como deste lado aqui, ó, uma cena em que nós estamos representando uma paisagem, né, uma paisagem que nos lembra uma paisagem do Brasil, né? Mas notem que o que está complementando o caule dessa árvore é uma árvore de verdade. Então essa interação da arte com o espaço, né? Da arte com a geografia da cidade. Então é uma extensão, né? A arte não nega a cidade, ela se incorpora à cidade, né? Um dos aspectos fortes do grafite é utilizar a textura da própria parede, não há um preparo da parede. Muitas vezes o artista ele aproveita da própria textura irregular da parede para incorporar a arte dele, como também você não vai esconder os elementos que são da cidade. Nós temos ali uma janela, né, um vitrô, e ele está preservado e inserido dentro da obra de arte. Como também a gente pode ver que o poste da luminária ele foi incorporado à arte. Então essa história da cidade que participa da arte, ela está incorporada na obra de arte, né? O tema aqui é um tema jovem, né? Outra coisa são as figuras anônimas. Essas figuras são personagens que podem se repetir ou serem personagens do cotidiano da cidade, né? Aqui claramente nós temos a figura de um rapaz, né? De costas, você não sabe quem é ele, numa proporção de cor, né, de vestuário que nos lembra uma questão do jovem mesmo, né, de uma arte mais jovial. A prova de que o grafite ele é uma manifestação artística está nas tendências. Todas as tendências da arte contemporânea também estão presentes no grafite, no movimento. Nós podemos perceber nessa figura que é a representação de uma figura humana, claramente a gente vê que é um homem, só que é um realismo fantástico, né? Na cabeça ele tem um bloco cerâmico, né? Um bloco de construção. Observamos também que ele traz um cordão no pescoço com emojis. Os emojis são, na verdade, uma manifestação do sentimento. Nós usamos isso na internet, no WhatsApp, então ele está trazendo uma linguagem bem contemporânea. E claramente, ele está falando de uma construção, a gente pode ver isso pelos blocos. Ao mesmo tempo, nós vemos uma pistola de laser na mão dele. Então, como a tecnologia está envolvida em todas as coisas do nosso cotidiano. Então, é uma obra também que insere objetos. Nós podemos observar que parece relevo, mas ali está inserido flores, tá vendo? Que vão para além da obra. Como nós temos ali na esquina, ó, uma pipa que também faz parte, está incorporada à obra. Então essa questão de se apropriar dos espaços, trazendo tudo para dentro da obra de arte, é uma das características máximas do grafite. Nós temos obras também que são figurativas, e temos também as abstratas. Aqui nós temos uma abstração, porque ele necessariamente não revela uma figura que nós conhecemos, mas ele traz em si a beleza estética, né? Tem um movimento, né? Todos esses arabescos trazem um movimento e também incorporam, né, os elementos da construção dentro da obra. Outra característica muito clara no grafite
é o respeito à geografia do local. Nessa obra aqui nós podemos perceber que elementos que são da ventilação é uma fábrica, né? Então elementos da ventilação, os buracos da ventilação são incorporados à própria obra. Como nós temos também a vegetação que nasce na própria parede, como também os degraus que nós temos aqui, as ventilações. E uma coisa interessante é que muitas vezes a pintura, a obra, ela se projeta para além da parede, como no caso aqui que a obra se complementa na própria calçada, né? Outras técnicas que a gente pode observar no grafite, muito comuns, é o stencil, que o stencil na verdade é uma máscara feita em papel cartão ou cartolina que você pinta em cima. Isso faz uma reprodução muito rápida, né, e precisa de alguma coisa que você quer repetir. Então o stencil é uma das técnicas. Outra técnica que eles usam muito é os lambes. Os lambes é a pintura feita em papel e aplicada na parede. Nós vamos ver alguns casos aqui. Outra motivação muito comum são os étnicos, né, que utilizam da cultura, né, como, por exemplo, naquela obra ali, está utilizando claramente uma estética maia, né, de civilizações antigas. E nós temos também algumas obras que mostram o tribal, né, que são figuras que não se desenham, mas trazem aqueles elementos das tribos, uma coisa mais indigenista, né? Então tudo isso pode ser observado aqui. Por tudo isso que nós vemos aqui, fica muito claro que o Brasil se tornou uma referência mundial para o movimento do grafite. Nós temos artistas que têm projeções internacional, como por exemplo o Cobra, como por exemplo os Gêmeos, a Nina, Fifi, Crânio, são artistas grafiteiros que levam essa arte para o mundo inteiro. Nas principais metrópoles do mundo, nós podemos encontrar obras desses grafiteiros. Então o status, né, que era um status menos nobre, ele passa a ter um caráter de arte e vai trazer para o universo da arte internacional esses artistas de rua, né, a street art. A Vila Madalena se tornou famosa internacionalmente quando a equipe da BBC de Londres colocou em seu site, através de uma visita que fez aqui ao Beco do Batman, que era um lugar de energia criativa, né? Não só o bairro, como o beco em si, era a expressão pura de artistas. Mas nem só de grafite vive a Vila Madalena, né? Agregado a tudo isso, nós temos um bairro boêmio, uma vida bastante intensa, noturna, né? Para cá se deslocaram vários empreendedores, então você vai encontrar restaurantes com pratos variados, bares, cervejarias, padarias, com pratos bem diferentes, produtos autênticos. Você vai encontrar livrarias de alto estilo. Nós vamos encontrar galerias de arte, como essa que nós vemos ao fundo, a Galeria Alma da Rua, e tantas outras, né? Inclusive a Galeria Choque Cultural, que não está mais aqui no bairro, mas que foi fundada em 2004 pela Mariana Martins, filha do grande artista plástico Aldemir Martins. E assim vão surgindo. A cada dia a vila se modifica, novos empreendimentos surgem, novos artistas para cá se locomovem. Muitos artistas moram aqui nessa região, né, em função desse apelo cultural que a vila emana. E você vai encontrar um mosaico, né, de entretenimentos. Venha para a vila. Quando você tiver um tempo e quiser respirar arte e cultura, este é o lugar. Espero que tenham gostado. Esperamos vocês no próximo episódio.